Vamos falar então agora. Então a gente já entendeu definição de aneurisma, entendi quais são os fatores de risco e entendi um pouco de embriogênese para entender melhor quem que vai ter mais suscetibilidade para um aneurisma de aorta ascendente e outro descendente /tóraco-abdominal/abdominal. E agora a gente vai falar o segundo tópico, que vai ser o rastreamento desse tipo de aneurisma. Então, a gente vai dividir, Vini, em primeiro, como é que eu vou fazer esse rastreamento /segmento de um paciente que tem uma dilatação da aorta ascendente, depois da aorta abdominal, e depois a gente vai dar uma pincelada como é que a gente dá uma rastreada e nesse início em pacientes com alguma síndrome genética, por exemplo, um Marfan. Então aí, para a gente começar a falar então da aorta ascendente, então. Como é que a gente vai fazer esse segmento aí? Veio um achado, né, no eco com uma dilatação da raiz da aorta, e agora o que eu faço? Vamos lá. Ô Zé, e antes, muito legal essa pergunta, mas antes eu vou até provocar o pessoal. Veio um achado, mas e antes desse achado? Por que me motivou a pedir esse eco? Não tem que fazer um eco de rotina para esses pacientes que têm fatores de risco para aneurisma, ou mesmo aqueles que não têm, para ver se eu acho um aneurisma de aorta ascendente ou de raiz? Infelizmente, a gente não tem nenhum método de rastreamento populacional assim, né? Para aneurismas de aorta torácica. Para abdominal a gente vai falar mais à frente. Mas isso é um problema, porque a maioria dos aneurismas de aorta torácica são assintomáticos. E é isso que o Zé falou. A gente vai achar esses aneurismas em exames que a gente faz por outros motivos, ou exames de rotina que a gente acaba fazendo no consultório, e a gente pode encontrar esses aneurismas, tá? Algumas vezes eles vão causar sintomas, mas é raro, e sintomas geralmente são sintomas compressivos, principalmente dos aneurismas de arco, que são os que mais causam sintomas. E às vezes é uma coisa meio inespecífica também, bem né? Inespecífico, mas assim, pode comprimir esôfago, causar uma disfagia, pode comprimir laringeu recorrente, causar rouquidão, pode comprimir via aérea, causar dispneia, enfim. Isso é raro, né? Na grande maioria das vezes vai ser achado de exame. Uhum. Uma vez que a gente encontra o aneurisma de aorta torácico, passo número 1, né? Muitas vezes ele é identificado pelo eco, né? Aquele eco que a gente faz no consultório e tal. Quando é no raio-x já é uma coisa maior. Enfim, aí acaba encontrando no eco, e lembrando que o eco é muito bom para ver aneurisma de raiz de aorta e de aorta torácica ascendente. Para arco e aorta torácica descendente já perde muito a acurácia. Então não é um bom método. Mas uma vez que a gente identifica um aneurisma de aorta torácica ou raiz, a gente tem que estudar toda a aorta do paciente. Aí sim o paciente vai precisar de uma angiotoma ou uma angiorressonância, porque de 10 a 15% dos pacientes que têm aneurisma de aorta torácica também tem abdominal concomitante. E dos que têm abdominal, 20 a 30% tem aneurisma de aorta torácica. Então, uma vez que a gente encontra um aneurisma na aorta, a gente tem que estudar a aorta inteira. Doenças que nem câncer, né? Neoplasia. Achou, já vê se tem tumor sincrônico, por exemplo. Exatamente. Então, isso já é uma coisa que a gente leva muito em consideração. E o eco é essencial para esses pacientes com dilatação ou aneurisma de aorta, porque a gente também tem que avaliar a válvula. A válvula aórtica, a válvula mitral. Isso vai impactar diretamente na cirurgia que a gente vai fazer, tá? E aí, uma vez que a gente encontra, então, uma dilatação da aorta, como que a gente vai seguir esses pacientes? Aí tem um fluxograma bem poluído da ESC. Quero imagem. Que a gente está projetando aí para vocês, e a gente vai focar nesse lado esquerdo do fluxograma. Onde a gente colocou uma caixinha aí para vocês verem. Uma caixinha vermelha, depois a gente vai falar do outro lado em um segundo momento, mas aqui a gente quer focar então no segmento. Então aquele paciente que tem um aneurisma de raiz ou de aorta ascendente, como que a gente vai seguir? Quando tem a dilatação, que é acima de 40, ainda não é aneurisma, a gente vai ter que ter uma tomo de baseline justamente para a gente estudar toda a aorta. E aí a gente vai repetir, a gente pode seguir esse paciente com eco, não precisa repetir angiotomo. Porque lembrando que o eco é bom para ver aneurisma de raiz e aorta ascendente. Se esse aneurisma não estiver crescendo mais de 3 milímetros por ano, esse é um número mágico que foi muito bem resumido pela diretriz da ESC. A diretriz a diretriz americana colocava outros pontos de corte para taxa de crescimento nessa localização. Aqui a diretriz da ESC já resumiu para 3 milímetros por ano.
Bom, se cresce menos do que isso, a gente vai fazer um eco a cada 2 ou 3 anos. Se cresce mais do que 3 milímetros, sempre quando tem uma diferença entre um eco e outro, a gente tem que reestudar com o angiotomo para confirmar de fato esse achado. E aí, se o paciente tiver mesmo tendo crescimento, a gente vai ter que reduzir o tempo de segmento entre um eco e outro. Então, a gente pode fazer anualmente ou a cada 6 meses se continuar crescendo a cada 3 milímetros por ano. Já se o paciente ele já tem um aneurisma acima de 45, né, de raiz ou de aorta ascendente, a gente logicamente vai ter que confirmar com o angiotomo e aí seguir esse paciente anualmente e se tiver crescendo acima de 3 milímetros por ano a cada 6 meses, tá? E aí, aqueles pacientes que têm um aneurisma acima de 50 milímetros, de 5 centímetros, e não preencheu o critério para abordagem, que a gente ainda vai que falar. A gente vai falar, a gente tem que seguir esses pacientes a cada 6 meses. Então é isso. Acima de 50 milímetros, sem critério de abordagem, 6 meses. Acima de 45 milímetros, anual, e se estiver crescendo rápido, 6 meses. E acima de 40 milímetros, a gente pode seguir a cada 2 ou 3 anos. Perfeito. Basicamente isso, resumindo. Show. E se tiver acima de 55? Aí a gente vai abordar logicamente, tá? Perfeito. E a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, mas só para a galera. E quem ficou meio perdido, ele vai acompanhando e vai acompanhando o crescimento até quando? Se ele tinha 40, até ele ficar com 45, 50, né? Então a gente vai mudando vai encurtando ainda mais esse retorno. Então, Vini, maravilha. E na aorta abdominal? Boa. Então, para a aorta abdominal, de novo, a gente também tem uma doença assintomática na grande maioria das vezes. O paciente pode ter sintomas que também são menos comuns, como tromboembolismo distal, pode dar cianose nos dedinhos do pé, pode ter uma expansão rápida, ter dor abdominal, pode comprimir estrutura adjacente, causando hidronefrose, edema de membros inferiores, mas esses casos sintomáticos são a minoria deles. Então a maioria vai ser assintomática, e aí nós já temos mais evidências científicas mostrando benefício populacional de rastreamento para aneurisma de aorta abdominal. Então, o que é recomendado na literatura e que foi aqui reforçado pela diretriz da ESC? Então, homens acima de 65 anos, com história de tabagismo, né, que tabagismo é o principal fator de risco para aneurisma de aorta abdominal, tabagismo e hipertensão, e história familiar são os 3 principais, mas o homem acima de 65 anos com história de tabagismo é classe 1 de recomendação, nível de evidência A, para fazer pelo menos um ultrassom abdominal após os 65 anos, tá? Já aqueles homens que têm acima de 75 anos, né? Independente da história de tabagismo, ou mulheres acima de 75 anos que têm história de tabagismo, hipertensão ou ambos, aí esses pacientes também teriam indicação, classe 2B de recomendação, nível de evidência C. Então cai bastante, mas vejam que essa diretriz inclui as mulheres também para rastreamento de aneurisma abdominal, que é uma coisa que não existia antes, mas vale ressaltar que a diretriz americana também já incluía as mulheres e era um pouco mais permissivo também para indicação de rastreamento, tá? Então, até para pacientes abaixo de 65 anos, quando tem múltiplos fatores de risco para aneurisma de aorta abdominal, a diretriz americana já incluía. E para pacientes entre 65 e 75 anos, quando a gente falava de mulheres com fatores de risco, história familiar, o tabagismo, a diretriz americana também considerava o rastreio. A diretriz europeia é um pouco mais restrita, colocando então homens acima de 65 anos ou com tabagistas, ou homens acima de 75 anos sem fatores de risco, ou mulheres com fatores de risco, tá? E aí, uma vez que a gente encontra aneurisma de aorta abdominal, os familiares também acima dos 50 anos, eles devem ser submetidos também ao rastreamento clínico do aneurisma de aorta abdominal, porque de 5 a 15% dos pacientes que têm aneurisma de aorta abdominal tem algum familiar de primeiro grau com aneurisma também de aorta abdominal. Então, como que fica o acompanhamento desses pacientes? Uma vez que a gente detecta o aneurisma,
Fizemos lá o rastreamento, detectamos o aneurisma. Ou o paciente teve sintoma, fizemos um ultrassom, detectamos o aneurisma. Como que a gente segue esses pacientes? Aí, o segmento é muito parecido da diretriz americana e europeia. Então, quando tem abaixo de 30 milímetros, a gente pode seguir a cada 4 anos, tanto homem quanto mulheres. Entre 30 e 40 milímetros, a cada 3 anos. E para mulheres, a gente tem que ser um pouco mais agressivo no segmento, porque elas têm maior risco de rotura. O aneurisma de aorta abdominal é muito mais comum em homens, só que é muito mais grave em mulheres. Perfeito. Por isso que a gente tem um corte mais restrito, né? Exato. Vai acabar indicando com 50 ao invés de 55, como nos homens. E aí a gente segue entre 40 e 45 a cada 1 ano em mulheres, em 45 e 50 a cada 6 meses, e para homens entre 40 e 50 a cada 1 ano. Né? Maravilha. E aí entre 50 e 55 a cada 6 meses. E o ponto de corte, como o Zé já falou, 50 para mulheres e 55 para homens. Ah, Vini, mas a janela dele é ruim, paciente obeso, o preparo ficou ruim no ultrassom, muito meteorismo. O que eu faço se o ultrassom não ficou muito bem, a qualidade do exame? Então, angiotomo ou angiorressonância. Maravilha. Tá? Então, classe 1 de recomendação, nível de evidência B, pela diretriz da ESC. Show de bola. E para a gente encerrar a parte de rastreamento, como é que a gente vai fazer com os pacientes que têm um aneurisma de aorta torácica ou um aneurisma de aorta geralmente torácica genético, assim, né? Como que a gente vai fazer o acompanhamento desse tipo de paciente? Chega pra gente. Legal. Ô Zé, acho que a gente vai falar, assim, quando a gente já detecta uma síndrome genética, a diretriz europeia trouxe algumas recomendações específicas para Marfan, para Loegetz, para Ehlers-Danlos, para Turner. Então, para cada uma dessas síndromes, a gente tem uma recomendação de segmento específica. Mais para frente, quando a gente for falar das síndromes genéticas, a gente vai focar no Marfan, principalmente, que é o mais comum, né? A gente não vai destrinchar todas as síndromes, mas aqui eu queria comentar como que a gente vai fazer o rastreamento familiar desses pacientes com aneurisma genético, né? Então, primeiro, quando que a gente pede o teste genético, para que serve o teste genético, e a partir disso, como que a gente vai fazer o rastreamento desses pacientes. Pausa. Então, se você não sabe o que é teste genético, o Vini também já gravou um podcast com teste genético falando sobre Sanger, falando sobre o pacote, o painel e tudo mais. Então, se você estiver boiando nessa parte aí que o Vini vai falar a partir de agora, você dá uma pausa depois, já deixa salvo o outro vídeo nosso, que está na íntegra até, para você ver e entender e poder compartilhar com mais pessoas isso daí. Só relembrando, 20% dos pacientes que têm aneurisma de aorta torácica ou ascendente raiz tem uma causa genética associada. E dos pacientes que fazem o teste genético, com indicação, que a gente vai falar quais são, 20% na literatura, mais ou menos, a gente encontra uma variante associada à doença. Patogênico, provavelmente patogênico. Na nossa casuística do INCOR, o nosso rendimento do teste está sendo mais ou menos de 18%. Tá? Então está muito próximo da literatura. É um rendimento baixo, né? Mas quando você pega aquele paciente que é sindrômico, você fala, putz, ele tem todo o fenótipo de Loegetz ou de Marfan, Ehlers-Danlos, e você coleta o teste genético. O rendimento ultrapassa 80%. Claro, aumenta a probabilidade pré-teste dele, né? E aí, logicamente, que o seu rendimento vai ser maior. Legal. Então, Zé, para quem que a gente vai pedir o teste genético diante de um aneurisma de aorta torácica? Chegou aquele paciente no consultório e aí ele tem um aneurisma de aorta torácica. E quais seriam as indicações, então, para pedir o teste genético? As indicações, já vou adiantar, são muito semelhantes das duas diretrizes, tanto da ESC quanto da americana. Então, primeiro, paciente com características sindrômicas de Marfan, Loegetz ou Ehlers-Danlos. A gente vai falar um pouquinho de Marfan mais para frente. Diagnóstico antes dos 60 anos. Então, você fez um diagnóstico do aneurisma antes dos 60 anos. A gente tem que desconfiar de causa genética. Se o paciente tem história familiar de aneurisma de aorta torácica ou intracraniano ou aneurismas periféricos, ou seja, em subclávia, em ilíaca, em parentes de primeiro ou segundo grau. Morte súbita inexplicada em parentes de primeiro ou segundo grau com menos de 60 anos. Por quê? Grande parte das mortes súbitas são decorrentes das doenças de aorta. Então, tem uma frase impactante que é:
quem é o médico? Qual é o médico que mais faz diagnóstico de dissecção de aorta? O médico legista. Exatamente. Isso no Brasil, né? Exato. Na Suécia não funciona muito bem assim. Mas no Brasil é isso, de fato. 80% dos diagnósticos em São Paulo de doenças da aorta foram feitos pelo médico legista. Ou seja, a gente é muito ruim para diagnosticar a doença de aorta, infelizmente. Então, muitas campanhas estão sendo feitas para conscientizar o pessoal aí para pensar em aorta, né? Mas, de fato, pediu o teste genético. Aí a diretriz, ela traz um fluxograma interessante de quando pedir, como seguir, como fazer o rastreio familiar. Então, vamos jogar o fluxograma para quem está assistindo aí no YouTube. Ó, pacientes com aneurisma de aorta torácica, com menos de 60 anos, com dissecção de aorta ou uma dilatação da aorta não relacionada à hipertensão, já tem, de fato, a indicação de fazer o teste genético. Se ele tem uma dilatação acima do Z-score de 3 ou tem qualquer outro fator de risco que eu vou pontuar para vocês mais à frente, ele já teria indicação também de fazer o teste genético, tá? Agora, o paciente que não tem abaixo de 60 anos, tem acima de 60 anos, com uma dilatação importante da aorta, às vezes score acima de 3, ou dissecção não relacionada à hipertensão, também teria indicação, ou o paciente que tem hipertensão, mas tem fatores de risco adicionais, eles também teriam indicação do teste genético. Quais são esses fatores de risco? Aquilo que eu estava falando. Características sindrômicas das Marfan, Loegitis ou Ehlers-Danlos, vascular, história familiar de dissecção, de aneurisma, de dissecção ou de aneurismas intracranianos, periféricos ou morte súbita inexplicada antes de 60 anos. Então, esses seriam pacientes que teriam indicação do teste genético. E uma vez que a gente faz o teste genético, sendo bem simplório aqui em termos de teste genético, ele pode ser positivo, negativo, né? Ou VUS. Isso é um termo muito simplório, mas para deixar isso mais fácil aqui, de mais fácil acesso. Então, quando o teste genético ele vem positivo, a gente tem que fazer o rastreamento em cascata nos familiares de primeiro grau. O que seria isso? Eu vou procurar essa variante que eu encontrei, no meu caso o índice, nos familiares de primeiro grau e junto com o rastreio clínico, fazendo um ecocardiograma nesses pacientes também. Já se eu tenho um teste genético negativo ou uma variante de significado incerto, né, eu fiz também nesses pacientes o screening com imagem de aorta, né, que seria o ecocardiograma. Por quê? Porque mesmo um teste negativo, ele não quer dizer que o paciente não tem uma doença genética. Lembrando que o nosso rendimento é só de 18% a 20%. Então, mesmo diante de um teste negativo, isso pode ser uma limitação do próprio teste. Então, a gente tem que considerar a causa genética e a gente vai fazer o rastreamento clínico de qualquer forma. E olha que interessante que esse guideline coloca. A gente tem que reavaliar o teste genético num probando a cada 3 a 5 anos. Por quê? Como eu falei para vocês, tanto quando a gente acha uma VUS ou um teste negativo, isso muda com o tempo. Porque a gente vai alimentando o banco de dados mundiais. Não é que o gene muda. Não é que o gene muda. Muda o conhecimento nosso sobre aquele gene. Exato. Por isso que a gente tem que reacessar esse teste a cada 3 a 5 anos. E a diretriz americana não colocava isso. E eu gostei muito da diretriz 10, que ela considerou isso daí também, que é algo que a gente está fazendo para aqueles pacientes que a gente acha que tem um fenótipo clássico, né, para alguma doença genética, mas o teste veio negativo ou veio uma variante de significado incerto. E os parentes de primeiro grau a gente tem que reacessar com imagem a cada 5 anos, mesmo diante de um teste negativo, tá? Então, isso seria o panorama geral de como que a gente faz o rastreio genético numa família aí com a aneurisma de aorta. E é óbvio, né, pessoal, voltando para cá, que a gente, a depender, né, quando a gente vai indicar, né, dependendo da síndrome genética, a gente vai ter cortes diferenciados, vai ter acompanhamentos um pouco mais diferenciados. Como isso aqui é mais uma parte de uma minoria, uma exceção, né, senão a gente vai ficar aqui horas e horas e horas detalhando item por item de cada uma das síndromes genéticas, que não é o foco. Se quem quiser, o material tá lá. Que ano que vem, aluno do nosso curso do TEC, provavelmente vou ter que atualizar essa aula, né? Mas não mudou tanta coisa também, mas vamos ter que atualizar alguma coisa. Mas, então, o rastreamento é mais a parte genética que a gente acabou falando aqui. Sucesso. E aí, mais pra frente, a gente vai pincelar também um pouquinho do Marfan. Maravilha.